Então, sétimo ano, o que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a distribuição das espécies na Terra. Quando eu estou falando espécie, eu estou falando tanto de animal quanto de vegetal, tá? Plantas, enfim, qualquer tipo de vida que tem na Terra. Então a gente vai conversar um pouco sobre por que e como eu tenho determinados tipos de animais em um local, determinados tipos de animais em outro local, beleza? Existem basicamente duas divisões que a gente vai dar na aula de hoje, que são as espécies endêmicas e as espécies cosmopolitas. As espécies endêmicas são as espécies que eu tenho em uma região só do mundo, tá bom? E as espécies cosmopolitas são as espécies que eu tenho em vários locais do mundo, e talvez em todos os lugares do mundo. Bom, mas existem então espécies que eu tenho em um lugar do mundo só? Sim, a jabuticabeira, é uma árvore que eu só tenho no Brasil, só existe no Brasil. Outro exemplo, o canguru. O canguru é um animal típico da Austrália. Você não tem um canguru no Brasil, a não ser que alguém traga para cá, né? Mas você não tem um canguru nativo do Brasil, você tem cangurus na Austrália. Outro exemplo aqui brasileiro, além da jabuticaba, é a sucuri, aquela cobra enorme, né? Sucuri é uma cobra endêmica da Amazônia, né? Então, é de uma região só do mundo. Não necessariamente, pessoal, vai ser só de um país. Você tem a sucuri em alguns outros países ali bem perto do noroeste do Brasil, tá bom? Mas é de uma região só. Endêmico significa que é de uma região específica, tá bom? Não necessariamente de um país específico, mas é de um lugarzinho específico, de um bioma específico, beleza? E exemplo de espécies cosmopolitas, o ser humano. O ser humano tem em todos os biomas. Você tem humano em todos os biomas. Você tem também pombo. Pombo tem em todo lugar, beleza? Pardal é outro exemplo. O Leonardo gosta bastante de passarinho, né? Então você tem pardais em todos os biomas, em todos os tipos de biomas, beleza? Enfim, endêmico é que tem um bioma só, em uma região só. Cosmopolita é que ele está no mundo todo. Mas por que acontece essa divisão? Ou seja, por que eu tenho animais que estão só num determinado local e por que eu tenho animais que estão no mundo inteiro? Por que acontece essa separação? Aí, pessoal, a gente vai entrar numa coisa chamada biogeografia. O que é essa biogeografia? Ela é uma ciência que estuda como há a divisão da espécie animal de acordo com biomas ou de acordo com situações específicas. E aqui a gente vai estudar basicamente 3 formas que existem dos animais estarem ou em uma região fechada, uma endêmica, ou como cosmopolita. A gente vai ver por que acontece isso. Então, a primeira forma de divisão de animais que a gente vai estudar é a deriva continental. O que é a deriva continental, pessoal? Se a gente voltar a mais ou menos uns 200 milhões de anos, os continentes eram todos unidos. Você tinha todos os continentes em uma região só, uma porção só de terra, que era chamada Pangeia. A Pangeia era todos os continentes juntos. Então você tinha lá América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia, Oriente Médio, Oceania, tudo junto num lugar só, tá bom? Que era chamada de Pangeia. E aí o que aconteceu, pessoal? Vocês já sabem que existem divisões na crosta terrestre, tá bom? Então a gente tem a crosta terrestre, que é a parte de cima, e a gente tem o manto, que é a parte de baixo. A crosta terrestre ela possui divisões, que são as placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas se movem, tá? E a gente vai estudar esse movimento daqui a pouco. Mas esse movimento das placas tectônicas fez com que a Pangeia se dividisse. E ela fosse se dividindo, obviamente isso acontece de forma muito lenta, tá, pessoal? Ela vai então se dividindo e vai gerando os continentes. Não só mais um grande continente, mas vários continentes, do jeito que a gente conhece hoje. Então, 280 milhões de anos atrás, a gente tinha um continente só. Hoje, a gente tem vários continentes. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tem vários animais. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tem uma espécie de animais que está num lugarzinho só da Pangeia. Tipo, no canto esquerdo da Pangeia. E aí, obviamente, vai acontecendo a separação desses continentes. E não é uma separação rápida, tá, pessoal? Isso demorou 280 milhões de anos para chegar como é hoje, tá bom? Então,
há uma separação bem lenta, mas o que acontece? Os animais, provavelmente por semelhança de bioma, eles ficavam num lugarzinho só. Então, sei lá, tipo, tinha planta que ele gostava de comer. Lá naquele lugar, ele não mudava dali, ficava ali. Então, esse animal estava num lugar só. Quando separaram-se os continentes, esse animal não tinha mais como ir para outro lugar. Então, ele ficou numa determinada região, tá bom? Então, aí você deu origem a uma espécie endêmica. Agora, vamos supor que você tivesse uma espécie de animal espalhada por toda a Pangeia. O que vai acontecer? Quando os continentes se separam, esses animais eles estarão em todos os continentes. E aí você tem uma espécie cosmopolita. Tudo bem? Obviamente, pessoal, depois de milhões de anos, pode acontecer de surgirem novas espécies, tá bom? Então você tem, depois dessa separação dos continentes, você pode ter a mutação através da seleção natural. Isso demora muito tempo, pessoal. Então suponha o seguinte, você tem uma espécie cosmopolita, que é do animal A. Então você tem animal A em toda a Pangeia. As placas tectônicas andaram, você separou os continentes, você continua tendo um animal A em todos esses continentes. Mas agora, como os continentes estão longe uns dos outros, você tem biomas diferentes nesses continentes. E aí a espécie A, que está na América do Sul, ela vai sofrendo mutações ao longo do tempo, e os animais que têm, por exemplo, menos pena ou menos pelo, se desenvolvem melhor e acabam sobrevivendo. Já lá no norte do mundo, esse mesmo animal A, essa mesma espécie A, que tem mais pelo, acaba sobrevivendo. Então perceba que você vai mudando, você vai selecionando animais da espécie A e vai selecionando animais da espécie A em lugares diferentes do planeta. E aí essas mutações vão acontecendo aleatoriamente, tá? Não é porque é calor no lugar que o animal vai começar a perder o pelo. Não é isso, tá bom? Pode ser que o animal morra sem perder pelo e suma aquela espécie de lá. Pode acontecer que em milhões e milhões de anos vão acontecendo mutações que beneficiam os animais que não têm pelo ou que têm pelo, e aí você vai deixando só os que têm pelo em uma região e só os que não têm pelo em outra. Então beleza, você foi selecionando esses animais, e agora a espécie A, daqui de baixo, na América do Sul, é extremamente diferente da espécie A que sobreviveu na América do Norte. É muito diferente. Uma não tem pelo, outra tem pelo. Uma tem o bico mais longo, outra tem o bico mais curto. As diferenças são tão grandes que você já não pode mais chamar da mesma espécie. Então você criou uma nova espécie, tá? Então aí, essa espécie A da América do Sul e a espécie A da América do Norte eram todas A. Mas agora não são mais A, entendeu? Porque elas são coisas diferentes agora. Então aí você criou uma espécie endêmica na América do Sul e uma espécie endêmica na América do Norte. Isso, pessoal, eu vou frisar muito e vou olhar aqui nos olhos de vocês. Demora milhões de anos. E não é uma coisa que você fala, ó, é porque tá calor vai acontecer isso, é porque tá frio vai acontecer isso. Eu não estou usando, que nem muita gente fala assim, algumas pessoas não vão mais nascer com o apêndice porque não usa mais. Não é por isso. Algumas pessoas iriam nascer sem apêndice se usando ou não usando. Agora, o que acontece? As pessoas que têm apêndice não usam e às vezes têm apendicite, elas podem morrer por causa da apendicite. E as pessoas que não nascem com apêndice, elas nunca vão ter apendicite. Caso a gente não tivesse a medicina do jeito que a gente tem, todo mundo que tem apêndice e tivesse apendicite ia morrer. O que ia acontecer? As pessoas que nascem sem apêndice iam viver mais e elas iriam se reproduzir mais do que as pessoas que têm apêndice. E aí, ao longo do tempo, as pessoas sem apêndice iriam ser a maior parte da população. Tá? Então isso demora muito tempo e não é regradinho assim. A gente vai estudar sobre seleção natural mais para frente, tá bom? Bom, beleza. Tem uma segunda forma que ajuda a você ter espécies endêmicas ou cosmopolitas, que é a migração. Obviamente a migração do homem fez com que ele se espalhasse por todo o globo. Mas você tem migrações, por exemplo, de animais em temporária. Imagina alguns espaços que a gente chama de estreitos no mundo. Tá bom? Você tem o Estreito de Bering, que fica lá no Alasca, e você tem o Estreito de Gibraltar, que fica entre a Europa ali. Então o que vai acontecer? Há momentos no mundo que essa passagem ela se congela, por exemplo, e você forma uma ponte, tá bom? Então você pode ter a migração através da ponte, que antes era impossível, que só tinha água. Agora, como essa parte congelou, ou seja lá o que tenha acontecido, você faz com que você possa migrar, você possa andar ali.
Assim a gente acredita que o homem chegou até as Américas. Então você tem uma parte da Ásia muito perto do Alasca, que é o Estreito de Bering. Acredita-se que há muito tempo esse estreito congelou, então virou uma ponte de gelo. E aí o homem conseguiu passar para lá. Então o homem conseguiu chegar para as Américas, os índios, né, através desse estreito aí, tá bom? Acontece uma coisa muito engraçada, pessoal, que são alguns animais que eles vão de um lugar para o outro, literalmente em navios. Não navio de seres humanos, mas em navios de madeira, em barquinhos de madeira, em tocos de árvore. Então você tem um pedacinho de árvore aqui e o animal, que é de uma região, ele, por algum motivo, ele está naquele toco de árvore e o toco vai para o oceano afora. Às vezes, isso daí leva ele para outro lugar. Por exemplo, vamos supor que você tem um animalzinho num toco de árvore que está num pedaço da África, a água leva ele por 2 ou 3 dias para um pedaço da Europa, ali perto. Ele saiu do lugar e foi para o outro, tá bom? Ele migrou, beleza? Isso acontece, pessoal. Não é simples, mas acontece. E, obviamente, você tem a migração dos pássaros e dos peixes, né? Os animais aquáticos e os animais que voam, a migração é bem mais fácil de acontecer, né? A migração é mais difícil para os animais terrestres. E a última forma, pessoal, é a forma de colonização, ou seja, o homem leva. Então, quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram muitas doenças que os índios não tinham. Por isso que muitos índios morreram, porque quando eles tiveram contato com os portugueses, eles adquiriram vírus que eles nunca tinham tido contato. Então, eles não tinham anticorpos e acabaram morrendo. Então, você tem, além dos vírus, você pode trazer também animais. Cavalo não é espécie daqui. Os cavalos vieram. Cachorro, a mesma coisa. Cachorro não tinha aqui. Eles foram trazidos, tá? E também isso acontece com plantas também, né? Você pode trazer a planta de um lugar para o outro, tá bom? Por exemplo, cacto. Cacto não é uma planta do nosso bioma, que é Mata Atlântica. No entanto, você pode ter um cacto na sua casa, se você quiser. Dá trabalho, porque você tem que simular um outro bioma aqui, mas você consegue. E aí, pessoal, a gente entra, então, e finaliza essa parte de separação das espécies animais. Então você tem as espécies animais endêmicas, que são de uma região, e as espécies cosmopolitas, que são de outras regiões, que são de todas as regiões, né? Mas por que isso aconteceu? A maior parte disso, dessa separação, é por causa da deriva continental, devido ao movimento das placas tectônicas. Já que a gente está estudando o movimento das placas tectônicas, a gente pode estudar alguns dos impactos dos fenômenos naturais que são gerados por essas placas tectônicas. Quando a placa tectônica se move, você tem surgimento de coisas aí. Bom, por exemplo, quando a placa se move, você pode ter um terremoto. A placa tectônica se movendo, você pode ter um terremoto. Esse terremoto ele pode causar destruição de matas, ele pode causar destruição de vidas, ele pode causar destruição de várias coisas, tá? Então o terremoto é um impacto ambiental. Se esse terremoto acontece no meio do oceano, você pode ter uma tsunami, que é aquela onda gigante. A tsunami pode devastar florestas, pode devastar cidades, pode devastar várias coisas, tá bom? Então o movimento das placas tectônicas pode gerar terremotos, que geram tsunamis e assim vai. Só que também o movimento das placas tectônicas pode gerar montanhas. Então você tem uma placa tectônica que vem uma de encontro à outra, você tem uma para cá, elas batem e vão subindo. Você gera montanhas, tá bom? Esse surgimento de montanhas, ele não destrói nada, tá bom? Porque é muito lento, né? De repente surgiu uma montanha, é lento. Mas da mesma forma que surgem montanhas, podem surgir vulcões. Então você tem uma placa tectônica aqui, outra ali, elas vão se encontrando e faz assim. Se onde fez isso tem um movimento do manto forte, ou seja, você tem uma área sísmica que tem terremotos ali perto, você pode ter o surgimento de um vulcão. Então, um vulcão é tipo uma montanha, né? Mas é uma montanha específica. Tá? E aí o que acontece nessa montanha? Você tem um manto subindo por essa montanha, e aí você tem a erupção do vulcão. Então o vulcão ele expele lava, né? Que nada mais é que o manto, que é aquela região que está abaixo da crosta que eu já falei para vocês. Então, essas ações naturais, a gente já estudou o impacto que elas geram, né, pessoal? Lá quando a gente falou sobre o fogo e tudo mais. E, obviamente, tem as ações antrópicas, que são as ações que o homem realiza, que a gente já estudou, né, pessoal? Então, desmatamento, queimada e tudo mais, né?
Então aí você também, além das que a gente já estudou, você tem também o uso de água de forma inadequada, a exploração de recursos excessivamente, então desmatar demais, ou pegar muitos animais de determinados locais, né? Então você tem as ações naturais que podem gerar desastres ou podem gerar alterações nos biomas, e a gente tem as ações antrópicas, as ações do homem, que também podem gerar alterações no bioma. Daqui a pouco, pessoal, eu disse para vocês que a gente tem só 7% da Mata Atlântica nativa aqui no bioma Mata Atlântica. Daqui a pouco isso vai acontecer com o bioma Amazônia também, tá? Você vai desmatando, você vai alterando esse bioma. Só que o que vai acontecer? Alterando o bioma, você vai alterar toda a fauna e flora daquele bioma. Então o animal que está acostumado com muita água lá na Amazônia, ele vai ter que mudar de lugar, porque ele vai ter que procurar um lugar com muita água. Será que ele vai conseguir achar? Será que ele vai morrer? Será que essa espécie vai sumir? E assim vai. Então as ações antrópicas devastam os biomas de forma muito mais rápida que as ações naturais, tudo bem? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar na aula de hoje. Foi uma aula que a gente falou bastante coisa, né? Algumas coisas um pouco diferentes, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou claro para vocês, por favor, me mandem mensagem, beleza? Lembrando que vocês não precisam mandar mensagem a respeito da senha. A senha vocês vão receber vocês vão ter que mandar lá na lista de exercícios. Falando sobre senha, a senha de hoje, pessoal, eu tô com os Legos aqui na mão, então a senha de hoje vai ser Lego, beleza? Então não esqueça de estudar bastante, tirar as dúvidas comigo caso você tenha, fazer a lista de exercícios que já está disponível para vocês e assistir o vídeo de amanhã também, pessoal, tá? O vídeo de correção. Então um abraço para vocês, bons estudos e valeu!